O nome da série é Ame como se nunca tivesse sido. Ame como se nunca tivesse sido ferido. Mas a cada culto nós temos um tema dentro dessa série. E o tema de hoje é: libere o poder de Deus através de você. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: libere o poder de Deus através de você. Diga: eu vou liberar o poder de Deus através da minha vida. Diga: eu sou um canal do poder de Deus para esta geração. Quem declara isso com fé, diz glória a Deus. Quem vai me ajudar a pregar, diz glória a Deus. Então diga: eu serei um canal do poder de Deus para essa geração. Tiago, capítulo de número 5. Tiago foi um grande pastor, e ele ministra essa palavra para a igreja que ele pastoreia. O livro de Tiago é um livro muito prático. Ele diz assim, Tiago 5, capítulo 5, versículos 13 e 14. Ele diz: entre vocês, alguém que está sofrendo, quem está sofrendo deve fazer o quê? Não é murmurar, não é reclamar, não é achar um culpado para o seu sofrimento, não é ficar com espírito de autocomiseração para o seu sofrimento, não é ter o seu caráter pautado no seu sofrimento. A Bíblia está dizendo: se tem alguém sofrendo, que essa pessoa deve fazer o quê? Orar. Orar não depende de dinheiro, orar não depende de tempo de convertido. Qualquer pessoa pode orar. Orar não tem nada a ver e não depende de currículo acadêmico, de teologia. Qualquer pessoa pode orar. Então, se você está sofrendo, ou se você vem a sofrer em alguma área da sua vida, a resposta e a orientação bíblica para você é orar. Tudo bem até aqui? Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Não é fazer postagem de bico no Instagram: feliz, partiu. Não. Quem está feliz deve cantar louvores, celebrar. O invencível reinando está. Ele me ama. Declare o amor de Deus sobre a sua vida. Quem está feliz aí? Aleluia. Quem se sente feliz? Então você deve louvar. Versículo 14: entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Ou seja, chamar os anciões, aqueles que são a sua cobertura espiritual. Pare de ficar pedindo oração para qualquer pessoa. Pare de ficar deixando qualquer pessoa colocar a mão sobre a sua cabeça. Se você prestar atenção no ministério de Jesus, a maioria das vezes que Jesus curava alguém, ele colocava a mão sobre essa pessoa. Ele tocava, há um poder no toque. Quem está me entendendo? Então cuidado quem coloca a mão na sua cabeça. Não vá atrás de título. Ter título não quer dizer nada. A Bíblia diz que se conhece a árvore não é pelo nome da árvore, é pelos frutos. Não se iluda com título de pastor, de evangelista, de crente, de tanto tempo de igreja, de liderança. Não se iluda. Você tem que olhar a vida da pessoa, o fruto que ela dá. Mediante o fruto você permite. Então Tiago diz: se você estiver doente, chame aquele que está doente. Chame aquela pessoa que é a sua cobertura espiritual, aquela que se importa com você, aquela que intercede por você. Então Tiago diz que não é para você chamar qualquer irmão da igreja. Ele está ministrando para a igreja, mas ele diz: chame os presbíteros, os anciãos, aqueles que são a sua cobertura espiritual. Não é o irmão da célula, embora é importante ter irmão da célula, porque é a comunhão. Célula é lugar de comunhão, de relacionamento. Mas a Bíblia está dizendo para você buscar a sua cobertura espiritual. A Bíblia diz que ele manda chamar os presbíteros da igreja para que esses orem
e sobre ele e unjam em nome de quem? Do Senhor, porque é o Senhor que cura. Não é o presbítero, é o Senhor. Então ele tem que orar em nome do Senhor. Agora, se você quer, preste atenção, liberar o poder de Deus através da sua vida, você tem que seguir esses passos. Você tem que estar curado não só no seu físico, mas na sua alma também. Não sei se você sabe, mas nós somos corpo, alma e espírito. Corpo é essa matéria. Veio do pó e para o pó retornará. Alma é a faculdade das emoções. É onde você guarda as suas lembranças, boas ou ruins, as suas experiências. E o Espírito é o que Deus soprou em nossas narinas. Lembra do culto retrasado, que o apóstolo Milton ministrou aqui, e falou sobre o Espírito Santo? Ele foi muito detalhista, e ele falou que Deus soprou nas narinas de Adão, e todos nós somos o quê? Descendente de Adão. Então preste atenção, nós somos alma, corpo e espírito. Muitos de nós nos preocupamos muito com o corpo, outros se preocupam muito com o espírito, e outros se preocupam muito com a alma. Mas a Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus no grande dia os três, de maneira irrepreensível. Então nós devemos nos preocupar com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo. Quem está me entendendo diz amém. Então preste atenção, para você ter uma alma saudável, ter um espírito restaurado, você precisa liberar o perdão. Hoje, dentro da série Ame como se nunca tivesse ferido, eu quero falar sobre o perdão. O perdão é a chave para a liberdade, cura e plenitude. O perdão é o quê? Só vocês no 3, 1, 2, 3. Preste atenção. Quando Jesus estava pendurado na cruz, antes de morrer, ele olhou para uma cena absurda. Que cena absurda era aquela? Os líderes religiosos estavam ridicularizando. Os soldados romanos estavam lançando sorte pelas suas roupas. A multidão estava amaldiçoando, com os punhos levantados, e quando seu corpo estava estendido em 2 pedaços de madeira, ele implorou em favor das próprias pessoas que o estavam matando. O que Jesus disse a respeito dessas pessoas? Ele pediu ao Pai, em Lucas capítulo 23, versículo 34, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Olha a oração de Jesus. Não é que ele sofreu, ele estava sofrendo. Não é que ele foi crucificado e meses depois, anos depois, ele disse: Pai, perdoa aqueles que me crucificaram. Não, ele estava sendo crucificado e ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que está fazendo. Aí você diz: por que Jesus fez isso? Em uma hora, em um instante, o perdão salvou o mundo. Diga: o perdão tem o poder de salvar a minha família. O perdão tem o poder de salvar uma geração. Em um instante, em uma hora, o perdão salvou o mundo. Quando Jesus profetizou essas palavras, preste atenção, seu espírito foi liberado imediatamente. Isso aconteceu logo antes que ele desse o seu último suspiro e entregasse o seu espírito nas mãos do Pai. No versículo 34 de Lucas 23, ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. No versículo 46 de Lucas 23, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Agora, preste atenção. Antes de deixar esta terra, Jesus tinha que perdoar aqueles que estavam torturando, aqueles que estavam blasfemando. Isso foi importante, por quê? Porque as mãos de Deus não tocam em espírito que não perdoa. Vale a pena você escrever isso. As mãos de Deus não tocam em espírito que não perdoa.
Você sabia que você é um espírito? O que vai valer no final da vida não é o seu corpo, embora você tenha que cuidar dele, mas é o seu espírito. Deus não toca em espírito que não libera o perdão. Onde quer que você libere o perdão, você libera o poder do Espírito de Deus. Vamos falar juntos no 3. 1, 2, 3. Outra vez. Quando Jesus liberou o perdão, finalmente morreu na cruz, o céu e terra se colidiram. Céu e terra se colidiram. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 51 e 52, Mateus escreve: naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados, por causa de um perdão. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte à igreja de Colosso, em Colossenses 2,15: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe o que Satanás tenta pregar para nós? Que quando você libera o perdão, você pode ser humilhado. Muitas pessoas não liberam perdão para o seu cônjuge, porque dizem: se eu perdoar, pastor, vai me fazer de capacho. Se eu der mole, pastor, se eu liberar o perdão, ele não vai parar de me trair, ela não vai parar de falar mal. Mas preste atenção que nós aprendemos com o Senhor Jesus. O nosso referencial não é Satã, o nosso referencial não são as trevas, o nosso referencial, o nosso mestre é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus triunfou sobre eles. Eles quem? Os demônios, os seus algozes, os seus inimigos, os seus malfeitores. A Bíblia diz que Jesus triunfou sobre eles na cruz, quando liberou o perdão. Então todas as vezes que você libera o perdão, em vez de você ser humilhado, você vai triunfar. Você quer ser uma pessoa triunfante? E você é. Não é à toa que o nome do nosso ministério é Igreja Vida. Quem tem uma vida triunfante, libera o perdão. Quem tem uma vida triunfante, libera o perdão. Então preste muito bem atenção, igreja. Nós precisamos entender isso. Se você quer ser uma pessoa triunfante, uma pessoa vitoriosa, você tem que aprender mais sobre o perdão. Você sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de perdoar? Porque não entendem o poder do perdão e nem sabem o que significa perdão. Mas nesta noite eu vou te ensinar em nome de Jesus, e o Espírito Santo vai falar ao seu coração, e você vai sair daqui uma pessoa que perdoa em nome de Jesus. Olha essa frase dessa mulher: o perdão é a chave que abre a porta do ressentimento e as algemas do ódio. É o poder que quebra as cadeias da amargura e os grilhões do egoísmo. Essa mulher, ela foi aprisionada em um campo de concentração nazista, por ousar ajudar muitos judeus a escapar do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, ela teve a irmã dela morta nos campos dos refugiados. Ela viu a irmã dela ser torturada. E essa mulher, ela consegue sobreviver à Segunda Guerra Mundial. Em várias partes do mundo que você foi, museus de Holocausto, nós tivemos agora, recentemente, lá em Miami. Em Miami tem o Museu do Holocausto. E na entrada do museu tem a frase dessa mulher em inglês, exatamente essa aqui, eu fotografei. Tem livros, tem biografias, mas o que mais chama a atenção é que um dia ela estava em uma igreja, em um altar, pregando sobre o perdão. Terminou a reunião, algumas pessoas vieram cumprimentá-la, dentre elas o senhor de idade. E ela falou da irmã dela que foi morta no campo de concentração. E quando esse homem se aproximou dessa senhora, ele disse: eu estava no campo de concentração. Eu era um dos soldados
que servia a Hitler. E possivelmente eu sou um daqueles que torturou a sua irmã. Mas hoje eu sou uma nova criatura. E eu quero te pedir perdão. E ela conta no seu livro, ela diz: aqueles milésimos de segundos pareciam a eternidade. Enquanto aquele homem segurava nas minhas mãos, eu tinha duas opções: perdoar ou não perdoar. Se eu não perdoasse, eu continuaria presa dentro de mim mesmo. Mas eu decidi perdoar para libertar aquele homem da prisão que estava dentro do meu coração. Então essa mulher diz: o perdão é a chave que abre a porta do ressentimento e as algemas do ódio. É o poder que quebra as cadeias da amargura e os grilhões do egoísmo. A falta de perdão, meus irmãos, fere, mas o perdão cura. Diga comigo: a falta de perdão fere, mas o perdão cura. Vamos falar juntos no 3? 1, 2, 3. Agora, o que perdoar não significa? Vamos nos aprofundar? Vamos aprender um pouco mais sobre perdão? Você está anotando? Seria tão importante que você anotasse. Principalmente se você vai para a célula, para você responder essas questões. As nossas lições são didáticas. Nós cristãos, nós temos que parar daquela coisa de só sentir. Puxa, pastor, até arrepiou aqui, ó. Meu Deus, eu senti, foi um negócio maravilhoso, mas sentiu, mas o que você aprendeu? Porque o sentimento passa, quando você aprende, você pratica. Então nós temos que sair do campo só do sentimento e vir para a prática, porque é a prática que muda, é a prática que transforma. Não adianta você chegar no dia da prova, na escola, na faculdade, e dizer: eu senti que aprendi, mas na hora da prova você responder tudo errado. Faz sentido para você? Posso continuar? Então vamos lá. O que perdoar não significa? Primeiro, perdoar não significa que você esqueceu o que aconteceu. Perdoar não significa que você esqueceu o que aconteceu. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Preste atenção. Quando você perdoa, você não fica com amnésia. Como esquecer a imagem de pegar seu cônjuge no ato da infidelidade? Como esquecer essa imagem? Como esquecer o momento em que seu tio estuprou você? Como esquecer o dia em que seu pai lhe abandonou? Eu lembro, a segunda-feira, que o meu pai saiu para trabalhar dizendo que voltava uma semana depois. Eu tinha 9 anos de idade. Minha irmã mais nova tinha 4 anos de idade. Todos os nossos irmãos que estavam naquele dia lembram o que ele prometeu para minha irmã mais nova. Que ele traria uma boneca. E nós só fomos ver ele 5 anos depois. Nesse período de 5 anos, se dependesse dele, nós tínhamos morrido de fome. Os 6 filhos, inclusive a minha mãe também. Se dependesse dele, nós ficaríamos sem roupa durante esses 5 anos. Se dependesse dele, nós não teríamos remédios quando nós ficamos doentes, nesse período de 5 anos. Se dependesse dele, nós não teríamos água, energia paga, nesse período de 5 anos. Como esquecer disso? Me fale, como esquecer? Um dia que a minha mãe orou, colocou os pratos na mesa, orou, porque não tinha um grão de arroz para nós comermos. E ela orou, e Deus fez um milagre. Como esquecer disso? E isso aconteceu porque o nosso pai foi negligente. Me fale, como que você vai esquecer o dia que seu pai lhe abandonou? Como que você vai esquecer o dia que alguém agrediu você, seja fisicamente ou verbalmente? Como esquecer alguém que um dia feriu você? Como você esquece que seu filho gastou todo o seu dinheiro para comprar drogas? Como que você esquece? Quando você perdoa alguém, você não nega a ofensa. Você não finge que ela nunca aconteceu. Aconteceu, foi real, foi ruim. O perdão não elimina ou minimiza a gravidade da ofensa. É importante nós entendermos isso. O perdão não minimiza a gravidade da ofensa. Mas a falta de perdão pode causar uma dor ainda mais profunda. A falta de perdão pode causar uma dor ainda mais profunda.
O peso da falta de perdão irá arrastar você para baixo. É uma carga muito pesada de se carregar na corrida a qual você é chamado para correr. Quando você não perdoa, é difícil caminhar, quanto mais correr na corrida da vida. Não perdoar os outros sempre leva a uma grande amargura, o que irá tirar a sua paz e alegria. Ao não perdoar, você sabota o seu próprio bem-estar. Ao não perdoar, você sabota o seu próprio bem-estar. Agora preste atenção. Quando você perdoa, no entanto, você libera o tormento. Você é liberado do tormento. Você é livre para amar, livre para ter paz, livre para ser feliz, livre para viver uma vida plena. Vamos repetir no 3? Isso vale a pena repetir bem forte. 1, 2, 3. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Quando você perdoa pela graça de Deus, você começará a se lembrar de maneira diferente. Então, primeira coisa que nós precisamos aprender nesta noite: perdoar não significa que você esqueceu o que aconteceu. Quem está me entendendo diz amém. Porque muitas pessoas perdoaram, mas quando lembra da situação, vem o acusador e diz: se você está lembrando, é porque você não perdoou. Mentira do inferno. Mentira do inferno. Você pode lembrar, mas de maneira diferente. Quem está me entendendo diz amém. É como uma ferida aberta. Uma ferida está aberta. Você vai ao médico. Se precisa levar ponto, vai doer para levar ponto. Mas depois que é cicatrizado, você vê a cicatriz, você toca, mas agora você não sente a mesma dor de quando ela estava aberta. Consegue me entender até aqui? Posso dar continuidade? Segunda coisa que nós precisamos aprender sobre o perdão: o perdão não vai liberar o infrator das consequências. Porque o que mais a gente ouve: pastor, ele não merece o meu perdão. Verdade, ele não merece, mas você merece perdoar. Pastor, mas se eu perdoar, ela vai viver a vida dela assim, como se nada tivesse acontecido. Quem disse essa mentira para você? Se você perdoar, você vai viver livre, mas as consequências, a pessoa vai ter que pagar. Então, o perdoar não vai liberar um infrator das consequências. Às vezes escolhemos não perdoar, porque pensamos que isso significa que as pessoas que nos feriram se safarão com o que fizeram, ou seja, não pagarão pela ofensa. Nós queremos que eles sejam responsabilizados, queremos que eles assumam a responsabilidade por suas ações, podemos até querer que eles sofram como nós estamos sofrendo. A principal razão pela qual não queremos perdoar as pessoas é porque queremos vingança. Isso nos conforta. Em Gênesis 27, 41, Esaú disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. A maioria das pessoas que se sentem ofendidas, traídas, feridas, elas desejam que o seu ofensor sintam a mesma dor ou pior que elas estão sentindo. Por isso muitas pessoas não liberam o perdão, achando que se ela liberar o perdão, o seu ofensor não pagará pelas consequências. Esaú desejava equilibrar a balança do certo e do errado, mas nós não temos esse poder. Você não tem o poder de equilibrar a balança do certo e do errado. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa: é errado querer justiça? Sim ou não? Não.
É errado querer justiça, sim ou não? Não. É errado querer fazer a justiça com as suas próprias mãos. Aprenda isso. O nosso Deus é um Deus justo. A Bíblia diz que Deus odeia balança enganosa. Mas nós não temos o poder de fazer justiça com as nossas próprias mãos. Então preste muita atenção. Eu posso perdoar alguém por matar um ente querido, mas isso não significa que tal pessoa não deva ir para a cadeia pelo resto da vida. Tem nada a ver. Você deve perdoar, mas as consequências a pessoa vai pagar. Agora preste atenção, isso aqui é muito sério, é importante você aprender isso. A Bíblia diz que tem duas coisas, somente duas coisas que a Deus pertence. Quais são essas duas coisas? Quem quer aprender? A ira, o dízimo e a vingança. Quais são as duas coisas que pertencem a Deus? Quais são as duas coisas que pertencem a Deus? Essas duas coisas. Não retenha o dízimo, porque a Deus pertence. Se você reter o dízimo, biblicamente você está roubando a Deus. Qual a segunda coisa que a Deus pertence? Não tente se vingar de ninguém, porque você vai estar querendo tomar o lugar de Deus. E Deus não compartilha o seu trono com ninguém. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Satanás foi expulso dos céus porque queria o lugar de Deus. Por isso que não liberar perdão e querer vingança com as próprias mãos traz doenças e consequências irreparáveis muitas vezes. Então preste atenção, Romanos capítulo 12, versículo 19 ao 21, diz assim: Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus mas deixe com Deus pois está escrito, minha é o quê? Minha é o quê? Eu retribuirei, diz o... Você acha que Deus não vai fazer nada se você liberar o perdão? Você acha que Deus vai esquecer? Não. Pastor, mas há tanto tempo aconteceu isso e parece que não acontece nada com ele. Parece que vive uma vida normal. Parece, você disse bem, mas não vive. E deixa eu te falar, parece que está demorando para você, mas a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Versículo 20. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele o quê? De comer. Se tiver sede, dele de... Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça. Irmãos, quem já pôs a mão na brasa? Uma brasa acesa. Quem já, sem querer, colocou? Você fez o que na hora? É assim ou não é? Agora imagina a brasa em cima da tua cabeça, Flávio. Dessa careca aí. Imagina, Viana, brasa viva em cima dessa carequinha aí. Imagina a brasa viva em cima desse cabelinho bonito aí. Você fica o quê? Doido na hora. A Bíblia está dizendo que quando você dá pão para o seu inimigo quando ele tem fome, dá água para o seu inimigo quando ele tem sede, o inimigo vai querer convencer você que você será humilhado e envergonhado, passará pelo trouxa, mas a Bíblia está dizendo que você vai amontoar brasas vivas na cabeça do seu inimigo. Quem aqui já alguém te tratou com 2, 3, 4, 5 pedras na mão? Foi estúpido, foi ignorante, e você foi educado. A pessoa perdeu o rebolado na hora. Sabe por quê? O amor sempre... Você nunca será envergonhado em amar. Você nunca será diminuído em amar. Quem está aprendendo nessa noite aqui? Dá glória a Deus. Posso continuar? Preste atenção. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Está na Bíblia. Não cabe a mim ou a você responsabilizar alguém que nos prejudicou.
Isso depende de Deus. Entregue, meu irmão, minha irmã, sua raiva a Deus. Permita que Deus seja o juiz e acerte onde o reembolso precisa ser feito. Entregue a sua ira nas mãos de Deus. Agora preste atenção nisso aqui. Deus leva a ofensa muito a sério. Deus leva o quê? Jesus disse, olha o que ele disse, Lucas, capítulo 17, versículo 1 e 2, disse assim, Jesus disse aos seus discípulos, Jesus está ensinando aos seus discípulos, e ele diz assim, olha, preste atenção, é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar. Em outras palavras, Jesus está dizendo, gente, numa comunidade como essa, é inevitável que alguém não te decepcione. Meu irmão, você está numa célula, é inevitável que alguém não te machuque algum dia. Deixa de ser muito inocente. É isso que Jesus está dizendo. É inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar. Mas olha o que ele diz, vírgula, mas ai da pessoa por meio de quem elas aconteçam. Jesus está dizendo, vai acontecer, mas ai da pessoa por meio que tal coisa aconteceu. Agora, preste atenção no próximo versículo que Jesus vai falar. Olha o que Jesus vai falar. Irmãos, não foi o pastor YZ que falou, não foi o apóstolo ou o bispo, não foi o teólogo. Quem disse? Jesus. Ele já errou alguma vez? Não. Olha o que ele disse. Seria melhor que ela fosse alcançada no mar, fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada do que levar um desses pequeninos a pecar. Agora preste atenção, dessa revelação Deus não me deu de manhã, está me dando agora. Deus trouxe à minha memória a pedra de moinho. Eu vi lá em Jerusalém, eu tenho essas fotos, os vídeos, Jessé viu também. É uma pedra grande, tipo um concreto, bem grande, enorme, pesado. No meio tem um furo, porque ali aquela pedra de moinho ia rodando para moer a uva, a azeitona, para tirar o azeite da uva, a uva antigamente era pisado, mas o azeite, tirar o azeite da azeitona, muito pesada. Jesus está dizendo, pega essa pedra grande, redonda, passa uma corda nesse furo que tem no meio, tipo uma porca, sabe? Amarra aí, e amarra no pescoço dessa pessoa. Seria melhor que ela fizesse isso. Você sabe o que é fazer isso? É se suicidar. Jesus está dizendo, é melhor que essa pessoa tire a sua própria vida do que levar a um dos meus pequeninos à perdição. Por isso que você não pode tolerar divisão, você não pode tolerar fofoca, porque a fofoca destrói, seja na família, seja na empresa, ou seja na igreja ou na célula. Você tem que ser duro com fofoqueiro, você tem que falar a verdade, não importa se ele vai te abandonar, virar as costas para você ou não. É melhor você ser duro do que ele contaminar o seu coração e você ser levado para o mesmo lugar que ele está indo. É muito sério isso. Então preste atenção, Jesus, Deus, leva muito a sério a questão da ofensa. Agora preste atenção, esta é a maneira de Deus dizer o seguinte, a vingança, minha gente, é minha, perdoe, não importa o que os outros façam, e me deixe lidar com o resto. Deixa Deus lidar, faz a sua parte. Qual que é a sua parte? Qual que é a sua parte? Amar e perdoar. Qual que é a sua parte? Deixa o resto com Deus, não se meta naquilo que não cabe a você. Quem está me entendendo diz amém. Terceiro e último, o perdão nem sempre significa reconciliação.
Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. O perdão nem sempre significa reconciliação. Vamos lendo juntos no 3? 1, 2, 3. Isso aqui é muito importante, porque tem gente que sofre à toa. Porque perdoou, acha que tem que caminhar junto. Porque perdoou, tem que aceitar de novo no rol de amizade. Ninani, nanão. Deixa eu falar uma coisa. Pedro negou Jesus. Judas traiu. Jesus ressuscitou, foi atrás de quem? Ainda levou peixe frito na hora, quentinho para ele. Ainda mandou Pedro apacentar as ovelhas dele. Judas, você acha que Jesus não poderia livrar ele da morte? Mas a Bíblia diz: a quem mais é dado, a quem mais é dado. Judas era o tesoureiro, meu irmão. Judas tinha um cargo de confiança. Judas era um líder. Pedro era o seguidor, um simples seguidor. Judas, ele cuidava do dinheiro, do ministério do Senhor Jesus Cristo. E não pense que era pouco dinheiro, não. Se você vê alguma religião pregando que Jesus era pobre, mentira. Ah, mas ele nasceu numa manjedoura. Você sabe por que ele nasceu numa manjedoura? Não é porque os pais eram pobres. Irmãos, até hoje, a profissão de carpintaria dá muito dinheiro no mundo inteiro. A Bíblia diz que os pais, José, era o quê? Carpinteiro. A Bíblia diz que as mulheres da alta sociedade, não eram as pobres mulheres, eram as mulheres ricas da alta sociedade, está na Bíblia, mantinha o ministério de Jesus Cristo. A rede de relacionamento de Jesus Cristo não era só com os pobres. Os pobres ele curava, ele tinha misericórdia, ele se compadecia. Mas quando ele morreu, preste atenção, foi o senador que emprestou, pediu o corpo dele para sepultar num túmulo zerado, que nunca tinha sido usado. Então preste atenção, é importante você entender isso. Judas, ele tinha um cargo muito importante. Pedro, Jesus foi atrás. Judas, Jesus deixou ele se enforcar. Por quê? Porque com certas pessoas você perdoa, mas caminhar junto, nunca mais. Nunca mais. Vamos a exemplos práticos. Quando você perdoa alguém, isto não significa automaticamente que você deva reconstruir um relacionamento que foi rompido. Você pode até fazer isso, mas há exceções. Algumas pessoas são indignas de confiança sua outra vez. Algumas pessoas são indignas de confiança ou são abusivas. Relacionar-se com elas de maneira próxima seria prejudicial a você. É forte isso, é duro de ouvir. Porque geralmente as pessoas que nos ferem são pessoas que nós amamos. É duro de ouvir. É um pai, é uma mãe, é uma amiga, é um tio, é um primo, é um líder, é um colega de infância, é uma amiga que você confiou tanto, compartilhou as suas lutas, as suas alegrias para ela, e ela foi lá e te traiu. Ela pegou o seu ponto fraco e arrebentou com você. É duro de falar isso, mas é uma verdade. Então preste atenção. Você pode até fazer isso, porque há suas exceções, mas na maioria dos casos será prejudicial. Por exemplo, preste atenção. Suponha que você perdoe alguém que nunca pediu desculpa e se recusa a aceitar que lhe prejudicou. Vai adiantar o que caminhar com essa pessoa? Me fale. O perdão continua sendo necessário, porém, se não for por um milagre de Deus, não há uma forma pela qual um relacionamento possa ser estabelecido. Preste atenção nisso aqui. Se um pai abusou sexualmente de você quando criança, você pode e deve perdoá-lo, sem precisar se tornar amigo dele outra vez. Eu estou ensinando para a igreja.
Pastor é aquele que cuida, é aquele que ensina, é aquele que protege. Eu estou protegendo você. Se o seu pai abusou de você quando você era criança, pré-adolescente, adolescente, você deve perdoar, mas nunca ser amigo dele outra vez. Se um parceiro de negócio trapaceou as margens do lucro da sua empresa, você pode e deve perdoá-lo, mas você não precisa mais negociar com ele. Entendeu? Em qualquer um desses casos, a reconciliação seria tola, talvez fosse quase um ato de masoquismo. É querer sofrer outra vez. Perdoar alguém, preste atenção, minha gente. Perdoar alguém não é um convite para mais abuso. Perdoar alguém não é um convite para mais abuso. Posso dar mais um exemplo da minha família? Eu disse aqui que quando eu tinha 9 anos, meu pai abandonou a família. 5 anos depois eu reencontrei meu pai. Eu e minha irmã do meio. Ele me deu um presente, escreveu uma carta e através de mim enviou para minha mãe. Eu tinha 13 anos na época. Estava para completar 14 anos. Cheguei em casa, eu entreguei a carta para minha mãe. Minha mãe, como uma boa mulher de Deus, analfabeta, mas mulher de Deus, pegou a carta e levou para o pastor dela, para a cobertura espiritual dela, e disse: o fulano mandou essa carta através dos meninos. Ele leu e ele disse: minha irmã, Deus é um Deus de reconciliação. Se a irmã acha que pode dar uma nova oportunidade, eu aconselho que dê. Minha mãe vendeu tudo lá na Bahia. Eu vendi o carrinho de pipoca. Lembro como se fosse hoje, fiz a última festa de São João. Fiz assim, trabalhei na festa de São João. Trabalhei igual burro, no bom sentido falando, né? Para levantar recursos. Vendi todas as pipocas possíveis da minha vida, para a gente poder comprar as passagens de ônibus na São Geraldo e pegar o ônibus e chegar até São Paulo. Chegamos com um trocadinho de tudo que vendemos lá na Bahia. Compramos um beliche, eu dormi em cima, minha irmã mais nova embaixo. Compramos um colchão, um fogão. Meu pai alugou 2 quartinhos e minha mãe foi recomeçar com ele outra vez. 4 meses depois, ela descobriu que ele não tinha mudado nada. Ela disse: tentei, não deu certo, muito obrigado, siga o seu caminho. Alguns anos depois, ele infartou. Todos os filhos foi lá ajudar. Fizemos plano de saúde e cuidamos dele até ele morrer. Perdoamos. Minha mãe cuidou dele por um período depois que infartou, mas nunca mais ela se relacionou com ele como marido e mulher. Perdoar sempre, caminhar nem sempre juntos. Então preste atenção, existem situações em que você precisará definir e proteger limites. Existem situações em que você precisará definir: olha, preste atenção, eu te perdoo, mas você pode chegar até aqui, daqui você não passa. Eu te perdoo, mas eu posso te ajudar até aqui, daqui. Ah, mas vamos sair. Não, não dá para sair mais. Ah, vem no meu aniversário. Não dá para ir mais. Ah, vem aqui. Não dá para ir mais na sua casa. Está perdoado, está tudo certo. Fique em paz, siga seu caminho. Quem está me entendendo diz amém. Pare de dar desculpa para não perdoar. Deus está dizendo hoje: abra mão para tomar posse. Abra mão do perdão para tomar posse da alegria outra vez. Abra mão do perdão para tomar posse da vida outra vez. Só vive de verdade quem perdoa.
Abra mão do perdão para você ser curado outra vez. Abra mão do perdão para você ser restaurado outra vez. Abra mão para você tomar posse da vitória. Abra o seu coração para o perdão. Se coloque de pé, por gentileza. Preste muita atenção, não ande, não converse. A reunião não terminou. Não espere até que você sinta vontade de perdoar, pois francamente, isto provavelmente não acontecerá. Perdão, minha gente, é uma escolha e não um sentimento. Perdão é o quê? E não um sentimento. Em vez de esperar que sentimentos calorosos envolvam, antes que você pense que pode perdoar alguém, faça isto agora. Você nunca vai sentir em perdoar. Dependendo da sua circunstância, faça isto cara a cara. Ou se você não pode se encontrar com a pessoa, faça entre você e Deus em particular, mas decida perdoar. Às vezes aquele que os magoaram não tem ideia do que fizeram, ou se recusam a admitir a transgressão. Perdoe a si mesmo. Não espere até que a parte ofensora fale com Deus e implore pelo seu perdão. Isso pode muito bem não acontecer. Perdoe a si mesmo. Eu quero te dar rapidamente 3 medidas práticas para começar a perdoar agora mesmo. Quem quer aprender? Eu mandei você ficar de pé só para você acreditar que já está terminando. Brincadeira, são rápidas essas 3 dicas. 3 medidas práticas para começar a perdoar agora mesmo. Primeira medida: abra o seu coração. Para perdoar você deve abrir o seu coração. Você não pode curar ou avançar até que você faça isso. Abrir o coração. Segundo, estenda a compaixão. Em outras palavras, busque entender a situação da outra pessoa. Você não conhece a história por trás da pessoa que lhe machucou. Isso não é fácil de se fazer, mas tente separar a pessoa das suas ações e tenha compaixão dela. Novamente, isso não significa que você está justificando o que ela fez ou minimizando a gravidade da ofensa. Estenda a compaixão a essa pessoa. Terceira e última medida: libere a pessoa da prisão que você colocou dentro do seu coração. Isso é muito forte. Libere a pessoa da prisão que você colocou dentro do seu coração. Quando você diz, eu nunca perdoarei fulano enquanto viver, você acabou de colocar essa pessoa na prisão em seu coração. É hora de deixar o agressor sair. Diga em nome de Jesus assim, todos, declare, diga, eu vou deixar sair, em nome de Jesus. Não há dúvida de que ela partiu o seu coração, traiu sua confiança ou fez algo ruim, mas para ser curado e se tornar pleno, você deve abrir a prisão e deixar essa pessoa ir embora, agora mesmo, em nome de Jesus. Perdão é uma decisão, escolha perdoar. Feche os seus olhos, por gentileza.